Louvado seja o nome do Senhor, amém? Neste momento nós vamos meditar na palavra de Deus. Então você que nos assiste pelas redes sociais, compartilhe essa live para que outros possam ser alcançados pela palavra do Senhor, que é viva e eficaz, amém? Eu queria ler com você a palavra de Deus no livro de Gênesis, no capítulo 12, Gênesis 12, a partir do versículo 1. Gênesis 12, versículo 1, que diz assim: Ora, o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação, te abençoarei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vamos orar. Senhor, esta é a tua palavra. Eu peço agora que o Senhor venha me ungir para pregar. Venha ungir também aqueles que ouvem agora a tua palavra. Ó Deus, em nome de Jesus, quero clamar que o teu Espírito Santo venha operar em nossos corações, vivificando a tua palavra dentro de nós. Ó Deus, fazendo com que ela venha nos transformar, em nome de Jesus. Amém, amém, glória a Deus. Esta noite eu queria falar sobre o seguinte tema: nós queremos bênçãos, Deus quer mudanças. Amém? É claro que todo mundo quer bênção, não é isso? E eu espero que você seja muito abençoado nesta noite, em nome de Jesus. Mas esse tema já nos mostra uma certa diferença entre os nossos desejos e os desejos de Deus. Então, nós sabemos muito bem que entre pais e filhos existem muitas diferenças. Existem diferenças entre os desejos dos pais e os desejos dos filhos. Existem diferenças de objetivos, de interesses, não é isso mesmo? Então, você que é pai, você que é mãe, você sabe, assim como eu sou pai, você sabe que se você levar os filhos pequenos ao supermercado, você, papai e mamãe, tem um objetivo. Você quer comprar ali o arroz, o feijão, a carne, os legumes, as verduras, as frutas. Mas o que os pequenos querem? Os pequenos querem bala, chiclete, chocolate, não é assim? Porque são diferentes mentalidades, diferentes desejos e objetivos. E diante de Deus, nós também somos assim. Nós somos muitas vezes como crianças diante dele. Mas nós precisamos de quê? De um alinhamento. Um alinhamento. Precisamos alinhar a nossa vontade à vontade do Pai. Precisamos nos adaptar e não o contrário. Então nós vamos ver alguns exemplos nesta noite, alguns exemplos bíblicos para você entender muito bem o que eu quero dizer. Então nós lemos aqui sobre Abraão. Abraão foi chamado por Deus quando ele estava numa cidade chamada Ur dos Caldeus, ali na Mesopotâmia, onde hoje é o Iraque. Abraão estava ali e ele foi chamado. O Senhor falou: sai da tua terra, da tua parentela e vai para a terra que eu te mostrarei, e farei de ti uma grande nação, e te abençoarei e engrandecerei o teu nome, tu serás uma bênção, abençoarei os que te amaldiçoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem. Mas
podemos perguntar o seguinte: por que Deus simplesmente não abençoou Abraão lá na sua cidade, Ur dos Caldeus? Por quê? Aqui poderia estar escrito assim: e Deus apareceu para Abraão e falou: Abraão, eu estou aqui para te abençoar, vou te abençoar agora, toma a sua bênção. Mas não foi assim. Deus falou: sai da tua terra, vai para a terra que eu te mostrarei, e então eu te abençoarei. Olha só que o verbo está no futuro. Primeiro você sai da sua terra, depois eu te abençoo. Então, nosso tema é: nós queremos bênçãos, Deus quer mudanças. A bênção viria sobre Abraão? Sim, mas antes precisaria haver uma mudança. E quantas vezes nós queremos só que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe, que Deus nos abençoe, mas nós não queremos as mudanças que Deus propõe para as nossas vidas. Então, a Bíblia vai nos mostrar isso em várias situações. Abençoarei. O verbo está no futuro. E esse futuro muitas vezes nos incomoda. Por quê? Porque nós queremos a bênção agora. Nós queremos a bênção hoje. Queremos a bênção para já. Ou então, podemos dizer assim: Senhor, essa bênção é para ontem, né? Nós gostamos de dizer assim: é para ontem. Mas Deus te diz: eu te abençoarei. Mas antes, algumas mudanças precisam acontecer na sua vida. E entre as bênçãos que Deus daria a Abraão, nós podemos citar, por exemplo, o fato dele ter um filho. O que aconteceria depois? Um filho chamado Isaque. Mas Isaque não nasceria em Ur dos Caldeus. Isaque só nasceria em Canaã. Então, preste muita atenção. Muitas vezes a bênção que você deseja não acontecerá na posição em que você está. Não acontecerá no lugar onde você está. Não acontecerá no atual estágio da sua vida. Antes, Deus quer mudar a sua vida para então muitas bênçãos acontecerem. É lógico que Deus não está impedido de te abençoar em momento algum, mas existem bênçãos que estão reservadas depois da mudança. Abraão não teria Isaque em Ur dos Caldeus. Não. Então, o que acontece? Por que existe essa diferença entre o nosso desejo e o desejo de Deus? Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos com o nosso foco nas nossas necessidades. Mas Deus, Ele está com foco em propósitos superiores. Às vezes pensamos apenas na necessidade imediata, o que eu preciso hoje, o que está faltando na minha vida. E então, Senhor, me abençoa nessa área, me abençoa aqui e ali. Mas Deus tem em vista o quê? Propósitos grandiosos para a sua vida. Ele quer não apenas suprir a sua necessidade, mas Ele quer transformar a sua vida. Ele quer não apenas te abençoar, mas fazer com que você seja uma bênção. Olha só, um outro exemplo bíblico. Israel no Egito. Os israelitas, eles foram escravizados no Egito. E o propósito de Deus para Israel não era abençoá-los no Egito, mas retirá-los de lá. Talvez os israelitas ficariam muito felizes, muito satisfeitos, se Moisés chegasse ali dizendo: eu vim abençoar vocês, Deus me mandou trazer a bênção para vocês, vocês serão o povo mais feliz do Egito. Nada disso. O propósito de Deus nunca foi dar uma boa vida para os israelitas no Egito, mas tirá-los de lá e levá-los para Canaã. Mudança e não apenas bênção. Esta é a mensagem do Evangelho para a sua vida. Esta é a mensagem de Jesus Cristo para a sua vida. Mudança e não apenas bênçãos. Olha, talvez
Se estivéssemos ali no Egito, nós pediríamos: Senhor, nos abençoa aqui mesmo, Senhor. Senhor, abençoa o Egito. Quem sabe faríamos uma campanha, né? Declarando: o Egito pertence ao Senhor Jesus. Não, misericórdia. Não, vamos fazer atos proféticos aqui. Vamos ungir o Egito. Faraó, vem cá, vamos abençoar Faraó. Não. Deus quer mudanças. Veja bem, se Deus abençoasse os israelitas no Egito, eles nunca sairiam de lá. O Egito, ele não poderia ser transformado num paraíso, porque se fosse assim, eles nunca chegariam a Canaã. Então, o Senhor não quer provocar em nós comodismo. Por isso, algumas bênçãos, elas são retidas até que a mudança aconteça. Um outro exemplo importante: os discípulos de Jesus. Os discípulos estavam lá vivendo as suas vidas normalmente, quando apareceu o Senhor Jesus na vida deles. E o que Jesus fez na vida dos discípulos? Ele simplesmente abençoou? Não. Ele poderia ter abençoado, simplesmente, não é apenas abençoado e nada mais. Mas ele mudou a vida daqueles homens. Nós queremos bênçãos, Deus quer mudanças. Então, Jesus chegou e começou a chamar: Pedro, venha, siga-me. Tiago, João, André, Felipe, Mateus, Bartolomeu, sigam-me. Ele poderia simplesmente ter abençoado o trabalho e a profissão daqueles homens, mas ele falou: deixem tudo e me sigam. Mudança e não apenas bênção. Ele poderia ter dito: Pedro, a partir de hoje você será o maior pescador de todos os tempos. Você vai comandar a indústria pesqueira de Israel. Você vai ser o maior empresário do peixe no mundo. Você vai exportar para todas as nações. Não, para com isso. Não, Pedro, a partir de hoje você vai ser pescador de homens. Mudança. Olha só, estes exemplos que eu dei, eles falam de experiências muito específicas, muito pessoais. Eu não quero dizer aqui que você vai agora sair da sua terra, sair da sua parentela, que você vai sair do seu emprego, ou que você vai sair do país. Não, essas experiências que eu contei aqui, elas são muito específicas. Você só deve fazer essas coisas se o Senhor mandar. Mas eu quero chamar a atenção para um tipo de mudança que Deus deseja de todos nós. Ele quer mudança, Ele quer transformação. E muitas vezes nós resistimos às mudanças. É uma tendência natural do ser humano. E quantas vezes a pessoa quer apenas a bênção? Veja agora alguns exemplos bem atuais. Se você oferecer dinheiro para alguém, vamos supor, a pessoa está passando por uma dificuldade, está enfrentando uma crise financeira, e você oferece dinheiro para a pessoa geralmente vai aceitar, não é isso? É bênção. Agora, ofereça um curso profissionalizante para ver se a pessoa aceita. Alguns aceitam, mas tem muitos que não querem. A pessoa quer só a bênção, ela não quer a mudança. Quantas pessoas estão na rua pedindo esmola? Se você chegar com a esmola, é bênção, a pessoa quer. Mas, se você propuser para aquela pessoa mudança de vida, muitas não querem mudança. Elas querem continuar ali recebendo a esmola. Quantos querem o peixe que você entrega, mas não querem aprender a pescar? Um outro exemplo, agora para os estudantes, né? Quantas vezes você
Você vai fazer uma prova e você ora e você diz: Senhor, me ajuda nessa prova. Mas eu te pergunto, você está estudando? Você está se esforçando? Porque se você não está se esforçando nos estudos, você está querendo a bênção, mas você não quer a mudança. Muitas vezes, você quer que Jesus te abençoe na hora da prova, sem você estudar. Ah, então entendi, você está querendo um milagre mesmo. Um milagre. Meu Deus, este não é o propósito do Senhor para nós. Este não é o propósito do Evangelho para nós. Veja bem, ser abençoado todo mundo quer, mas um compromisso com Deus, poucos querem. Se você oferecer uma oração na rua para as pessoas, é difícil encontrar alguém que não aceite uma oração, porque todo mundo quer ser abençoado, mas quantos querem um compromisso com Deus? Olha, Deus não é Papai Noel para ficar apenas dando o que você pede, não. Deus não é curandeiro. Algumas pessoas acham que agora, nessa época de pandemia, Deus tem que curar todo mundo. Deus não é curandeiro. Ele é o Senhor dos exércitos, o soberano do universo. Ele não é um curandeiro. Ele cura, sim, ele cura quando ele quer, mas dentro dos seus soberanos propósitos. Então, não vamos buscar apenas bênçãos. Por exemplo, Jesus, ele curou muitas pessoas, mas vou te dizer uma coisa, Jesus não veio ao mundo para curar as pessoas. Jesus veio ao mundo para salvar. Então, muitas vezes as pessoas têm hoje uma expectativa de que os servos, os homens de Deus, eles saiam curando todo mundo do coronavírus. Mas nem Jesus fez isso quando ele esteve aqui. Jesus poderia ter curado todos os enfermos do planeta Terra, sim ou não? Poderia, mas ele não fez isso. Jesus poderia ter curado todos os enfermos de Israel, mas ele não fez isso. Mas ele curou muitas pessoas que o buscaram. Veja só, é diferente. Jesus poderia ter curado todos os enfermos de todos os países. Aí você vai me dizer assim, mas não tinha avião naquela época. Mas qual o problema para alguém que andava sobre as águas, não é verdade? Não seria problema. Ele poderia ter curado todos os enfermos. Mas ele não fez isso, porque ele não veio para curar, ele veio para salvar. Então, o que acontece hoje? Muitas pessoas querem que Deus as abençoe, mas elas querem continuar vivendo da mesma forma como estão. É como se dissessem assim, Senhor, o Senhor me abençoa, mas não vem mexer na minha vida não. Então, querem ser abençoados, mas querem continuar na prostituição. Querem ser abençoados, mas querem continuar no adultério. Querem que Deus abençoe o adultério. Querem que Deus abençoe a prostituição. Querem ser abençoados, mas querem continuar no homossexualismo. Querem ser abençoados, mas querem continuar nos negócios ilícitos. Me lembrei aqui agora de um vídeo que correu o Brasil e o mundo, de alguém fazendo a oração pela propina. Meu Deus do céu! Mas é um bom exemplo da mentalidade de muita gente. As pessoas querem que Deus abençoe a propina. Acham que dando o dízimo da propina, ela está santificada. Deus não quer dinheiro sujo sobre o altar. Não quer. Deus não vai abençoar uma vida de corrupção. Deus não vai abençoar você que proclama o nome de Jesus, que se diz cristão e é um político. Se você é corrupto, Deus não vai te abençoar. Deus não abençoa pecado. Olha, Deus quer nos libertar e não abençoar a nossa escravidão. A mensagem do Evangelho não é apenas bênção,
não é apenas bênção. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de transformação. E ela passa por um chamado. Eu disse aqui que Deus chamou Abraão. Deus chamou Israel para sair do Egito. Deus chamou os discípulos para o seguirem. E Ele nos chama hoje também. Ele nos chama hoje também. Ele não disse assim, vem ser abençoado, vem ser abençoado. Não, a bênção, ela faz parte. Mas Ele diz, vem, tome a tua cruz e siga-me. Então vamos mudar um pouco a nossa oração. Você pode pedir bênção? Pode, eu também peço bênção. Mas vamos dizer assim, Senhor, eu quero não apenas ser abençoado, eu quero te servir. Afinal de contas, quem é o Senhor? Eu quero não apenas ser abençoado, eu quero obedecer ao Senhor. Eu quero não apenas ser abençoado, eu quero fazer a tua vontade. Vamos mudar um pouco a nossa oração. Eu quero não apenas ser curado para viver a minha maneira. Eu quero ser curado sim, mas para viver para o Senhor. Quem sabe hoje é o dia de você fazer essa oração. Eu quero viver para o Senhor. Você que está enfermo, você pode orar, Jesus cura. Coronavírus para Ele é bobagem, porque Ele cura câncer, Ele cura AIDS, Ele cura qualquer coisa, Ele ressuscita os mortos. Mas é a oportunidade de você dizer, Senhor, me cura sim, para que eu viva para Ti. Olha, eu queria ler ainda a palavra do Senhor em Efésios, capítulo 4, que fala sobre a mudança que Deus deseja das nossas vidas. Esta palavra, ela se aplica a todos nós, a todos. Mas aqui Paulo estava falando especificamente para cristãos. Ele estava falando para pessoas convertidas. Efésios 4, 22. E ele disse assim, quanto ao trato passado, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso entendimento, e vos revistais do novo homem, que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Olha, isso aqui pode parecer assim muito confuso, né? Principalmente para você que talvez não esteja familiarizado com a Bíblia. Ah, mas que negócio é esse de se livrar do velho homem e se revestir do novo? É como jogar fora uma roupa esfarrapada, suja e velha e vestir uma roupa nova. Mas Paulo ele é muito mais claro nos versículos seguintes, onde ele vai explicar em uma linguagem muito cristalina o que ele quer dizer. Então, ele vai mostrar que mudança é essa a partir do versículo 25. Ele diz assim, pelo que deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Irai-vos, mas não pequeis, não se ponha o sol sobre a vossa ira, não deis lugar ao diabo. Aquele que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom, para que tenha que repartir com o necessitado. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só a que for boa para promover a edificação conforme a necessidade, para que beneficie aos que a ouvem.
Olha, Paulo está dando exemplos práticos. Esta é uma característica das cartas de Paulo. Elas podem ser divididas em uma parte teórica e uma parte prática. Isso acontece geralmente nas suas epístolas. Então, depois de explicar a doutrina, a teologia, digamos assim, ele parte para exemplos práticos. Então ninguém poderia dizer, eu não entendi o que Paulo queria dizer. Não! Ele dava exemplos concretos, como ele disse aqui. Que transformação, que mudança é essa que Deus deseja de você, que já é um crente, que já se intitula cristão? O apóstolo Paulo escreveu, pelo que deixai a mentira e falai a verdade. Olha só, é mudança, é mudança. A proposta do evangelho é mudança, e não apenas bênção. Muitas pessoas querem ser abençoadas na mentira, querem continuar na mentira. Mas Deus diz, deixai a mentira e falai a verdade. Agora, eu gosto muito aqui do versículo 28, porque ele mostra uma sequência de mudanças. Olha que interessante. Porque às vezes você já melhorou um pouquinho. Pode ser que você aceitou Jesus como seu Salvador e você já melhorou um pouco. Mas, será que Deus está satisfeito? Ele quer muito mais. Ele quer uma mudança ainda maior. Você pode alcançar o próximo nível. Então vamos aqui ao versículo 28. Efésios 4, 28. Aquele que furtava, não furte mais. O versículo poderia ter acabado aqui. Aquele que furtava, não furta mais. Glória a Deus, aleluia. Fui salvo. Eu furtava, não furto mais. Mas espera aí. Isso mesmo, é mudança. Mas ele continua dizendo, antes trabalhe. Opa! Aí Paulo, você está apelando com a gente, né, Paulo? Não é? Esse versículo aí é contra a preguiça. Não basta deixar de furtar, tem que trabalhar. A mudança continua. Mas é qualquer trabalho? Não, olha a continuação. Fazendo com as mãos o que é bom. Então não é qualquer trabalho que serve para o cristão. Eu lembro que, numa época, eu tinha aproximadamente 18 anos, não faz muito tempo, né? Eu estava desempregado e eu vivia procurando emprego. E uma vez, eu estive numa agência de emprego e disseram, olha, surgiu aqui uma oportunidade para você. Opa, vamos lá, o que é? Olha aqui, é para você ser repositor de cigarros no supermercado. Tem essa oportunidade aqui. Nós vamos te dar aqui a carta de apresentação. Você vai lá no escritório do supermercado e vai apresentar. Você vai trabalhar na área de cigarros. Aí eu fiquei assim um pouco tímido, né, de rejeitar aquela carta. Então eu peguei aquela carta e saí daquele lugar, mas eu já era um servo de Jesus, então eu saí mais assim incomodado, não é, com aquele envelope na minha mão, e eu pensei, meu Deus do céu, como é que eu, um crente, eu vou trabalhar agora com cigarros? Como que vai ser isso? Eu vou estar pecando? Então ali no meio do caminho, o que eu fiz? Eu rasguei aquela carta e joguei no lixo. Sabe por quê? Não é todo trabalho que serve para o cristão. Talvez, se eu tivesse aceitado aquele emprego, talvez eu estivesse lá até hoje. Mas graças a Deus, Deus me deu muito mais. Aquela renúncia naquele dia foi uma semente que eu plantei e Deus me deu muito mais. Eu posso dizer para a glória e honra do Senhor, passei em 3 concursos públicos, pude escolher onde eu queria trabalhar e onde trabalho até hoje. Muito melhor do que ser um repositor de cigarros. Então, não é todo trabalho que serve para o cristão. O Senhor quer transformação, Ele quer mudança e não acomodação, comodismo no pecado. Então o versículo fala, vou recapitular.
Aquele que furtava, não furte mais, primeiro passo. Antes, trabalhe, segundo passo. Fazendo com as mãos o que é bom, terceiro passo. Não é fazer qualquer coisa. Agora o ápice, para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Olha, aquele que furtava, agora ele reparte com os necessitados. É este o evangelho que eu conheço. É o evangelho que transforma vidas. Mas não é apenas isso. Essa transformação, ela não é apenas exterior, não é apenas naquilo que você faz, mas é uma transformação interior, é uma mudança no coração, uma mudança profunda, conforme está escrito aqui em Isaías, capítulo 61, onde diz assim: o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar as boas novas aos pobres. Enviou-me a restaurar os contritos de coração, a proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, a pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes e ordenar acerca dos tristes de Sião, que se lhes dê ornamento em vez de cinzas, óleo de alegria em vez de tristeza, vestes de louvor em vez de espírito angustiado. Olha o que Jesus faz. Jesus ele não muda apenas o nosso exterior, não é apenas mudar a roupa que você veste, não é apenas mudar o tipo de trabalho que você faz, mas é mudar o seu coração, é te dar alegria no lugar de tristeza, vestes de louvor em lugar de espírito angustiado. Lá no livro de Ezequiel, capítulo 36, versículo 26, a Bíblia diz que o Senhor troca o nosso coração. Ele tira o coração de pedra, nos dá um coração de carne. Ele nos transforma profundamente. A mensagem do Evangelho é uma mensagem de transformação, não é apenas uma mensagem de bênção. Agora, diante de tudo isso, talvez você reconheça, realmente, eu tenho só buscado bênção. A vida inteira eu peço para Deus me abençoar, mas eu nunca aceitei as mudanças, eu nunca mudei, eu sou o mesmo de sempre, sempre cometendo os mesmos erros, sempre piorando. E diante disso, talvez você se sinta impotente. Como é que eu vou mudar a minha vida? Como é que eu vou mudar o meu comportamento? Como é que eu vou mudar o meu jeito de ser? Então a boa notícia do Evangelho é que quem muda você é Jesus Cristo. É Ele quem muda, mas você precisa querer. Você precisa querer. Se você quer a mudança e não apenas a bênção, hoje é o seu dia de mudar. Hoje é o seu dia de dizer: Senhor, eu quero mudança. Eu quero compromisso com o Senhor. Eu quero te seguir. Eu quero sair dessa situação de pecado. Eu quero ser mudado, transformado. Então veja que alguém pode dizer assim: se é Deus que muda, Ele que mude. O que eu tenho com isso? Mas se você não aceitar, Ele não vai fazer. A Bíblia não diz assim. Poderia estar escrito aqui em Gênesis 12. Um dia Deus arrancou Abraão de Ur dos Caldeus. Não. Deus não força ninguém a nada. Aqui está escrito, Deus falou: sai, Abraão. E Abraão disse: estou indo, Senhor. Estou saindo. Aqui também não está escrito que Deus arrancou Israel do Egito. Não, eles tiveram que sair. Deus providenciou ali o milagre da libertação, mas eles tiveram que sair. Também não está escrito que Jesus obrigou os discípulos a seguirem. Cada um teve que decidir por si mesmo se seguiria o Senhor ou não. Então, você precisa aceitar a proposta de Jesus. O problema é que algumas pessoas dizem assim: para mim não tem jeito.
Para mim não tem jeito. Agora é tarde. Meu amigo, não é tarde para Jesus. Enquanto você está vivo, Jesus ainda pode operar na sua vida. Não é tarde para Jesus. Quando Abraão foi chamado, ele tinha 75 anos de idade. Para muitas pessoas era o fim da história, mas para Deus era a hora do recomeço. Então não diga que é tarde demais. O Senhor pode mudar a sua história. Ele é especialista em transformações. Ele pode te arrancar dos vícios. Se você disser, sim Senhor, eu quero. Eu quero. Ele está com a mão estendida para você, mas você tem que estender a sua para Ele te segurar. Ele pode tirar você desse vício maldito do cigarro, da bebida alcoólica, da cocaína, do crack, seja qual for a droga, o Senhor pode fazer isso. E por que eu digo? Porque Ele tem feito na vida de muitas pessoas. Ele pode resgatar você da vida do crime. Quem sabe alguém nos ouve neste momento de dentro de um presídio. O Senhor Jesus, Ele pode te resgatar da vida do crime, transformar você num cidadão de bem, uma pessoa nova, porque a Bíblia diz, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Observe que Ele não quer apenas te abençoar, Ele quer revolucionar a sua vida, Ele quer revolucionar a sua história. Jesus é especialista nisso, especialista. A palavra do Senhor diz que um dia Jesus estava numa festa de casamento. Chegou um momento em que o vinho acabou, então foram avisar para Jesus. Maria foi lá e avisou para Jesus, olha, o vinho acabou. E Jesus, o que fez? Ele mandou que se enchessem algumas talhas com água. E o que poderia ter acontecido? É bênção ou mudança? As duas coisas, né? Porque Ele poderia simplesmente abençoar a água. Ah, que bênção, né? Jesus poderia apenas abençoar a água. E dizer assim, distribuam a água abençoada. Hoje alguns diriam água benta, né? Distribuam a água abençoada. Quem beber essa água será curado e tal. Que água maravilhosa, água abençoada. Mas não, Jesus não apenas abençoou a água, Ele transformou a água em vinho. Olha só. Mas para isso, a água teve que ser colocada à disposição de Jesus. Ele disse, enchei essas talhas. Então os servos foram lá, encheram aquelas grandes vasilhas e trouxeram para Jesus. A água teve que ser entregue a Jesus. Assim como nós precisamos nos entregar a Jesus nessa noite. Você precisa se entregar a Jesus. A água na mão de Jesus se transforma em vinho. Me lembro aqui, no dia do meu casamento, né, com a pastora Joyce. Nosso casamento foi celebrado pelo pastor Márcio Valadão. E ele falou sobre essa passagem da transformação da água em vinho. E ele falou sobre o casamento. Quantas vezes o casamento está como água, sem cheiro, sem sabor, sem cor. Mas quando Jesus entra, tudo muda. E Jesus quer mudar também o seu lar, a sua família. Coloque-se nas mãos de Jesus. Assim como
aquele barro nas mãos do oleiro. Lá em Jeremias capítulo 18, fala que Jeremias desceu à casa do oleiro. E ali, o oleiro trabalhava com o barro. E o que o oleiro estava fazendo? Abençoando o barro, é isso? Não. Ele estava transformando o barro. Ele estava mudando o barro. Dando a ele forma, dando a ele um objetivo, dando a ele um propósito, dando a ele uma utilidade. É assim que Jesus faz conosco. Ele pega aquele barro sujo, imundo, inútil, e ele transforma. Ele dá forma, ele dá uma razão de ser, um objetivo, um propósito, uma utilidade. É isso que ele quer fazer com você. É isso que ele quer fazer na sua vida. É isso. Mas você precisa dizer: Senhor, eis-me aqui. Senhor, eis-me aqui. Eu não quero apenas ser abençoado. Eu quero ser abençoado e transformado. Afinal de contas, a mudança que Deus propõe será a grande bênção na sua vida. E nós vamos louvar ao Senhor mais um pouco neste momento. Queria chamar aqui o W. Júnior. Nós vamos também orar por você. Nós vamos pedir ao Senhor a bênção sobre a sua vida, sobre o seu lar. E não fique apenas satisfeito com a bênção, mas hoje faça um compromisso com o Senhor. Ore pela mudança. Comprometa-se com a mudança. Comprometa-se com essa mudança que Deus quer fazer. Agora há pouco, o W. Júnior citou aqui aquela história dos 10 leprosos. Todos eles foram abençoados, mas só um foi salvo. Só um foi salvo. Todos aqueles leprosos foram curados, mas só um foi salvo. Então hoje em dia fala-se tanto em cura. Amém, nós vamos orar pela cura, mas a cura ela não será efetiva se não houver salvação. Olha, todas as bênçãos materiais que o Senhor puder nos dar, elas ficarão aqui neste mundo. Mas a salvação é eterna. Todos aqueles que foram curados por Jesus, aqui nos relatos do Novo Testamento, todos eles morreram depois. Até aqueles que foram ressuscitados por Jesus, morreram depois. Mas a salvação, ela é eterna. Então neste momento, medite sobre isso, enquanto o W. Júnior estará louvando ao Senhor. E daqui a pouco, nós voltaremos para orar com você, em nome de Jesus.